Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham passado bem as férias. O intuito dessa aula é a gente retomar aquilo que a gente estudou antes de sair de férias. Então, a gente estudou o tema 3, onde a gente viu que existem diferentes tipos de mapa, a gente viu todos os elementos que um mapa precisa ter para ser considerado um mapa, e nós também estudamos o que são as coordenadas geográficas. Então eu vou fazer uma breve revisão para você lembrar de tudo que a gente estudou e aí a partir da próxima aula eu continuo com a matéria nova. Tudo bem? Então vamos lá. Então a gente falou que existem diferentes tipos de mapa, tais como os mapas qualitativos, os quantitativos, os ordenados e os dinâmicos. Os mapas qualitativos são aqueles que mostram diferentes elementos que compõem o espaço. Então, só para a gente retomar, todo mapa é uma representação de um espaço, ou seja, é a representação da realidade de um lugar. A gente discutiu em sala de aula, e aqui também pelas videoaulas, que é impossível a gente representar 100% a realidade de um lugar. Então, todo mapa ele mostra um elemento da realidade daquele lugar. Só que no caso dos mapas qualitativos, eles mostram alguns elementos que fazem parte da realidade daquele lugar. Então, como por exemplo, vamos pegar uma área urbana. Uma área urbana vão ter construções, casas, comércios, podem ter indústrias, mas muitas vezes tem áreas verdes também, tem áreas de parques. E aí então, esses diferentes elementos que compõem o espaço, eles vão ser representados nesse tipo de mapa. A gente também viu os mapas quantitativos, que a ideia é mostrar quantidade, sempre do menor para o maior, né? E aí então como que esse mapa passa essa informação? Geralmente pela escala de cor, né? Onde as cores mais claras são a menor quantidade daquilo que está sendo representado e conforme a cor vai ficando mais intensa, mais forte, quer dizer que a quantidade daquilo está aumentando conforme no espaço. Tudo bem? A gente também tem os mapas ordenados, que eles mostram também do menor para o maior e do maior para o menor, né? Então a ideia é mostrar uma hierarquia entre o fenômeno que está representado. E a gente falou como exemplo a hierarquia entre cidades. Existem cidades de diferentes tamanhos, cidades menores, cidades médias, cidades maiores. E aí então esses mapas mostram exatamente por meio de pontos, principalmente. Quanto menor o ponto, menor o tamanho da cidade. À medida que esse ponto vai aumentando, quer dizer que o tamanho daquela cidade vai crescendo e os maiores pontos são as cidades maiores. E vice-versa. Também os pontos maiores, cidades maiores, e conforme ele vai diminuindo, vai mostrando que o tamanho da cidade também vai diminuindo. E tem os mapas dinâmicos, que transmitem a ideia de fluxo, sempre algo que sai de algum local e vai em direção a outra área, né? E aí a gente pode então usar como exemplo os mapas que mostram migração, pessoas que saem de um local e vão para o outro e vice-versa, né? E geralmente esse mapa utiliza setas, linhas para poder mostrar essa ideia de fluxo. Tudo bem até aqui? A gente viu também que todo mapa, para ser considerado mapa, ele precisa ter alguns elementos, tais como título, escala, legenda, orientação espacial e fonte. O título, ele mostra pra gente, né, o que está sendo representado e que local está sendo representado. Então vamos melhorar isso? O título ele já fala qual local está sendo representado e o que daquele local está sendo representado, né? Então vamos tomar como exemplo aqui o mapa político da América. Então, pela América, ou melhor, pelo título eu já sei que é a América que está sendo representada nesse mapa, né? E político é sempre a ideia de fronteira, de território. E aí então aqui está mostrando exatamente os territórios que compõem o continente americano, certo? A legenda é ela que vai explicar como que aqueles fenômenos estão sendo representados no mapa. E aí, para isso, vamos lembrar que a gente viu que existe um alfabeto cartográfico. Então, a cartografia, que é a ciência que elabora mapas, ela se utiliza de alguns elementos para poder representar os elementos que compõem o espaço, tal como cores, assim como também pontos, assim como linhas e como áreas. Né? No caso de pontos, os pontos geralmente são utilizados para representar lugares, localizações. As linhas para passar a ideia de fluxo, como eu disse para vocês. Né? E também, além disso, elas são usadas para definição de fronteiras, também para mostrar diferença de altitude, também diferença de temperatura, pressão do ar e entre outras coisas. Tudo bem?
No caso dos pontos, no lugar de pontos, às vezes também são utilizados alguns símbolos também para representar que tipo de local é aquele que está sendo representado no mapa. Vamos melhorar o exemplo? No caso de hospitais, muitas vezes, ao invés de usar um mero ponto, se utiliza uma cruz. No caso de igrejas, também uma cruz, mas uma cruz diferente daquelas que são associadas a hospitais, aeroportos, um pequeno avião e assim por diante. Tudo bem? E aí também temos as áreas, e as áreas elas são representadas por meio de achuras. E aí eu vou melhorar então essa ideia de área. Geralmente grandes fenômenos que têm grandes extensões no espaço, né? Então elementos que compõem o espaço e que tem em grandes áreas do espaço, a gente utiliza então as áreas para poder diferenciar isso. No caso, as áreas geralmente são representadas por meio de achuras, que as áreas vão ser destacadas, essas grandes áreas, por meio de pontos, por meio de tracejados, por meio de linhas e até mesmo cores diferentes para representar tudo isso. Tudo bem? A gente falou então também que todo mapa, além de ter título, legenda, né, tem que ter escala e ponto de orientação. No caso, então, da escala, a escala é ela que vai mostrar quantas vezes um lugar foi diminuído para ser representado. Quantas vezes os elementos que compõem aquele espaço que está sendo representado foram diminuídos para serem representados. E aí eu disse para vocês que a escala, ela pode vir dessa maneira, né, ou dessa maneira. Então, existem dois tipos de escala, a escala gráfica e a escala numérica. A escala gráfica, ela parece uma régua, a ideia é de uma régua, onde cada 1 centímetro no mapa equivalem a tanto da realidade. Então, aqui no nosso exemplo, a gente vê que 1 centímetro dessa escala está mostrando 3 metros da realidade. Então, isso mostra a quantidade de vezes que esse espaço foi diminuído para ser representado e, como vocês podem perceber, mantém uma proporção matemática em relação àquilo que está sendo representado, em relação à realidade. Então, sempre a escala ela mantém uma proporção matemática em relação à realidade e aquilo que está sendo representado, né? Então, aqui, a cada 1 centímetro do mapa vão equivaler a 3 metros da realidade. Então, essa distância aqui é de 1 centímetro. A escala numérica, que tem a representação dela é por meio de fração, ela traz a mesma informação, né? Então, assim, aqui viria esse 1, que é o 1 centímetro no mapa, que equivaleriam a x centímetros, ou metros, ou quilômetros da realidade. Então, no nosso exemplo aqui, 1 centímetro do mapa equivalem a 100 mil centímetros da realidade. E aí poderia estar aqui, né? 3 metros, poderia estar, no caso, 1 metro, né? 1 quilômetro, e assim por diante. Mas, uma coisa que você tem que entender, a escala numérica, todas as vezes, que não vier nenhuma unidade de medida do lado, ou seja, não vier nenhum mzinho de metro, nenhum km de quilômetro, quer dizer que a proporção em relação à realidade está em centímetros. Então, sempre, aqui no caso, 1 centímetro do mapa equivale a 100 mil centímetros da realidade. Tudo bem? E aí, com base na escala, né, uma vez que ela mantém essa proporção matemática, a gente consegue, inclusive, saber, com base no mapa, quanto de distância real, ou seja, na realidade, tem entre um lugar e outro, de um país, de uma cidade a outra, do mundo e assim por diante. Então, olha só, para a gente saber, então, né, com base no mapa, quanto de distância, na realidade, existe entre um local e outro, muito simples. Você olha a escala do mapa e aí você já sabe, a cada 1 centímetro vai equivaler a x centímetros, ou x metros, ou x quilômetros da realidade. Aí você mede, então, com uma régua, né, de um ponto até outro, e você vê a quantidade de centímetros. Tá, vamos pegar como exemplo aqui. 1 centímetro equivale a 3 metros. 10 centímetros equivalem quanto na realidade? E aí basta você fazer uma mera regra de 3 para saber, então, que no caso, né, vamos imaginar que a gente pegou o mapa, você mediu que de um ponto até outro tem 10 centímetros. 10 centímetros, tá, isso vai equivaler quanto na realidade? No nosso cálculo, 300 metros. Então, é muito simples, né? Uma vez que você olha a escala, você já sabe, a escala mostra 1 centímetro no mapa equivale a x da realidade. Para você saber a distância entre dois lugares, basta você pegar a quantidade de centímetros no mapa entre essas duas áreas e aí, com isso você vai calcular e descobrir qual que é a distância na realidade. Tudo bem até aqui? Tranquilo, turma?
E aí a gente viu também as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, elas foram criadas a partir do século XVI para poder localizar com precisão qualquer elemento na superfície da Terra. Qualquer elemento pode ser um lugar, um objeto, uma pessoa e atualmente por conta das tecnologias que estejam paradas ou em movimento. Então a gente consegue, por meio delas, ter uma localização precisa das coisas na superfície da Terra. Tudo bem? E o sistema de coordenadas geográficas, ele funciona por um conjunto de dois tipos de linhas. Então nós vamos ter as latitudes, também conhecidas como paralelos, e as longitudes, também conhecidas como meridianos. E serão exatamente esses dois tipos de linhas, ou seja, esse conjunto de linhas, que vai localizar com precisão qualquer elemento na superfície da Terra, certo? Então vamos entender o que são as latitudes. Latitudes são linhas horizontais, certo? Horizontais, que vão mostrar uma distância em graus em relação a uma linha referência. E que linha referência é essa? A linha do Equador, certo? Então aqui, ó, a linha do Equador é esta daqui, como vocês podem ver, e essa vai ser a linha referência para todas as outras. Então quer dizer que as outras vão mostrar o quê? Uma distância em graus, uma vez que a Terra é esférica, em relação ao Equador. Como o Equador é uma linha referência, então o valor dele é 0 grau, e aí todas as outras linhas, né, vai mostrando uma distância em graus em relação ao Equador. Então a gente vai ter aqui a latitude de 20, 40, 60, 80 até 90 graus, certo? E aí quer dizer então o seguinte, quanto menor o valor do grau, quer dizer que mais próximo do Equador está. À medida que o valor aumenta, mais distante do Equador está, e por isso vai ficando mais próximo dos polos, certo? Tudo bem até aqui? O Equador, ele também tem uma outra função extremamente importante. Ele também divide a Terra em duas partes iguais. Então, a partir do Equador, tudo que está ao norte é conhecido como hemisfério norte, e tudo que está ao sul é conhecido como hemisfério sul. Tudo bem? Bom, só que só com a latitude, né, só com essas linhas horizontais, não daria para a gente localizar com precisão nenhum elemento na superfície da Terra. Por isso é que foram criadas as longitudes, também conhecidas como meridianos, que são essas linhas verticais que existem no mapa. Então, as longitudes, também conhecidas como meridianos, são linhas verticais que vão utilizar como referência essa linha aqui, que é o meridiano de Greenwich. E aí, a partir dessa linha, que é a referência, as outras vão mostrando uma distância em graus em relação a ela. Então, como o meridiano de Greenwich é a linha referência, o valor dele é 0 grau, tal como o Equador. E aí essas outras linhas verticais vão mostrando uma distância em graus em relação a esse meridiano. Então a gente vai ter a linha de 10, 20, 30 até 180 graus leste, né? E aqui 10, 20, 30 até 180 graus oeste. E aí o que você precisa saber é, quanto menor o valor do grau do meridiano, quer dizer que mais próximo do meridiano de Greenwich está. À medida que o valor aumenta, mais distante dessa área se encontra. Tudo bem? E é apenas no encontro de uma latitude com uma longitude que a gente tem uma localização precisa de qualquer elemento na superfície da Terra. Então, precisa do encontro de uma linha com uma outra para que haja uma localização com precisão. Tudo bem até aqui? Então, galerinha, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo blog e a gente se vê na próxima aula. Um beijo para vocês!